Pai do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu estou aqui com uma alegria muito grande em poder participar deste momento junto com você e espero que as ideias trazidas aqui, sugestões, possam fazer efeito na sala de aula. Hoje vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Missão de Israel no Plano de Deus, que está dentro do tema trimestral, né? Que é a história da salvação. Então, com muita alegria, vamos prosseguir, não é? Claro que com uma intenção maior de que este momento seja exclusivo para você, professor, e que seja aplicado dentro da sala de aula. Seja aplicada dentro da sala de aula as propostas aqui mencionadas. Eu quero começar falando algo interessante para você, que na sala de aula, a gente que lida com adolescentes, eu estou professor dos adolescentes também aqui no Templo Central, e você sabe que adolescente é uma energia tremenda, é um vapor, né? E eu gosto sempre de começar sem ir direto à questão bíblica e espiritual. Eu gosto de começar conversando mesmo sobre o dia a dia. Eu acho muito interessante porque há uma integração ali entre o professor e aluno, né? Que não é só o professor chegar, dar aula e ir embora. E eu quero trazer como sugestão para você começar como se fosse uma aula secular. Como assim, Stefano? Eu vou dizer a você. Para este tema aqui eu trouxe algumas sugestões. Começando da seguinte forma. Eu começarei assim. Eu digo eu começarei porque servirá para mim também estas sugestões. Servirão. Hoje teremos aula de português, matemática, geografia e história. Então eu separaria em 2 grupos. Se a sua sala é mista, pode separar em masculino, feminino. Se não é mista, pode fazer uma divisão ali no meio da sala. Divisão você quem faz. Então, dividiria para que houvesse pontuações. E no final, seria premiada a equipe que ganhasse, digamos assim. Então, dentro dessa proposta de português, matemática, geografia e história, eu sugiro que você leve dicionário, ou então peça lá no grupo da sua sala que levem dicionário, que é muito interessante. No momento que você estuda, seja secular ou o estudo bíblico, tem sempre um dicionário em mãos. Então, por que o dicionário? Porque aí a gente vai colocar na parte de português. E o que é que a gente vai aprender em português na sala de aula? Algumas palavras que contém na lição ou que você pode comentar durante a sua aula. Entre elas, Pentateuco. O que é Pentateuco? Quem achar primeiro no dicionário a palavra Pentateuco e responder ganha tantos pontos. A gente começa de forma dinâmica, porque, claro, depois de orar, tudinho, é natural. Eu digo já após a parte devocional. Já comece pegando o dicionário, dividindo os grupos e mandando eles procurarem. Vai ser muito interessante. Eu digo isso porque na sala de aula é exatamente assim. Parece até que eu já estou vendo os adolescentes lá naquela euforia, procurando a palavra. Pentateuco, semita. O que é um semita? A maioria não sabe, então a gente coloca aí como sugestão. Apogeu, descendência, ascendência. Então, dentro desse contexto de português, inclusive, se na sua sala tiver quadro, vai ser fantástico, porque você pode colocar português, matemática, geografia e história lá no quadro. Então, em português, todas as vezes que tiver uma palavra que você vai preparar aí, pré-aula, aí vai responder lá no português. E matemática, Stefano, como é que a gente aplica? Na lição tem um comentário aqui. Ei, professor, nesse comentário aí na sua lição, tem alguns dados falando sobre a nação de Israel. Então, ele diz aqui que 5% da população brasileira equivale ao total da nação de Israel.
Então, se a gente pegar aí 5% de quanto? Vamos supor que a nação, vamos supor não, no último censo, 2020, salvo engano, o Brasil tem 210 milhões, 212 milhões de habitantes. Então, se você quiser aplicar aí uma porcentagem, é bom que os alunos já aprendem a fazer esse cálculo aí de porcentagem, não é? Se você não tiver habilidades com matemática, tudo bem, mas se você tiver e quiser ilustrar isso, aí na parte de matemática você pode usar isso aí. Abraão foi chamado com 75 anos. Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Ou seja, vamos para uma continha de matemática. Quantos anos após o chamado de Abraão, Isaac nasceu? A euforia vai ser tremenda na sala de aula. Isso ajuda na absorção do conhecimento, não é? Os neurocientistas dizem que quando você está mais tranquilo, está menos nervoso, fica mais fácil de absorver o conteúdo. Então, se ali é um ambiente onde ele está à vontade, claro, no melhor sentido da palavra vontade, não bagunçando, mas que ele está num ambiente agradável, isso vai facilitar na aprendizagem, né? E ele nunca mais vai esquecer que Abraão tinha 75 anos quando o Senhor o chamou, não é? E que ele tinha 100 quando Isaac nasceu. E fica como outras sugestões. Quando Jacó nasceu, Abraão tinha 160 anos. Deixa eu melhorar aqui. Se Abraão viveu 175 anos, quantos anos Jacó tinha quando Abraão morreu? Se Jacó nasceu quando ele tinha 160 anos. Não é verdade? Aí você vai brincando com a matemática. Eu vou correr. Geografia. Pesquisa aí na internet. Dá um Google. Pega lá o mapa de Israel. Se possível, o mapa mundi. Se tiver tecnologia, se for acessível a tecnologia com o data show, notebook, internet, vai lá no Google Earth, né, que é do Google lá, o mapa, onde tem um mapa mundi lá, tem em 3D, fantástico. Ilustre isso para os adolescentes verem lá nesse contexto geográfico, onde é que está a nação de Israel, onde o tamanho da nação de Israel em comparação ao estado brasileiro chamado Sergipe, que é o menor estado do Brasil, e sua área, sua extensão equivale à extensão de Israel. Então você vai pegar aí, dentro desse contexto de geografia, e ir separando lá no quadro, como a gente conversou no início. Não é verdade? São só algumas sugestões. Aí a história. A história é a própria história que você vai contar da nação de Israel. Desde Abraão, Isaac, Jacó, quando Jacó brigou com o anjo lá e prevaleceu, e o nome dele foi mudado para Israel, e teve seus 12 filhos, e aí depois foi José, foram todos para o Egito, lá cresceram, depois veio Moisés, aí você conhece a história muito bem, eu não vou me apegar a isso por conta do tempo, e até porque é uma história que você já conhece. Então você vai ilustrando isso aí, se quiser falar da questão de Isaac, né, do sacrifício de Abraão lá, quiser focar no início lá da chamada de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, lá em Ur. Interessante que também tem uma parte falando sobre Ur, que você pode incluir na geografia. Então, a gente vê que a gente pode fazer esta divisão e trazer todo o conteúdo da aula. Agora, uma coisa que eu acho interessante, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, mais do que tudo que eu falei, eu quero que você guarde isso. Se você tiver um quadro na sala ou um data show, Stefano, eu não tenho, a minha EBD não tem esses recursos todos. Tudo bem. Se possível, imprima em papel ofício, coloque um varal na sala, coloque o pegador e coloque os objetivos. Como assim, professor? Como assim, Stefano, colocar os objetivos? Coloque as perguntas lá que são do objetivo. O objetivo não é aprender como foi o chamado, compreender as etapas, como tem na sua lição os objetivos da aula. Então, aí você vai colocar lá assim, como foi o chamado de Deus a Abraão e qual é o seu propósito? Para que no final da aula, os alunos possam responder aquilo ali. A pergunta tem que ser antes, para que na medida que eles forem
que a aula for sendo ministrada, vá resolvendo aquela questão. Então, você coloca lá em destaque estas 3 frases. Como foi o chamado de Deus a Abraão e qual o seu propósito? As etapas de tratamento de Deus. Quais bênçãos espirituais herdamos de Israel? Então, se coloca lá durante a aula, na medida que você for ministrando a aula, aquela pergunta ali vai sendo respondida. E no final, a gente sente se o objetivo foi alcançado. Não é verdade? A gente já sente se o objetivo foi alcançado. Também trago como sugestão fazer uma timeline, fazer uma linha do tempo. De Abraão, Isaac, Jacó, o Egito, principalmente no tópico o estabelecimento de Israel, não é? Aí você pega lá o chamado de Abraão, aí depois, conforme a gente falou aqui, de Isaac, de Jacó, de Israel, lá no Egito, não é? Um lugar de multiplicação, não é verdade? Então fique bem à vontade para criar uma timeline para que siga o percurso, para que a absorção do conteúdo aconteça de maneira mais eficaz. Porque eles vão estar visualizando. Vocês sabem que a visualização ajuda muito na absorção. Então, quando a gente coloca isso na timeline, vai ficar mais fácil de, se possível também, fazer uma timeline de Abraão ao Egito, do Egito a Canaã, o período dos juízes, a monarquia dividida, cativeiro, até o Império Romano. Porque na próxima lição vai focar na questão do Messias, de Cristo, do nascimento. Então, pode fazer essa timeline como sugestão aí para sua aula ficar mais. Então, observando, resumindo tudo que eu falei, os objetivos, perguntas relacionadas aos objetivos traçados, dividir no quadro ou impresso ou escrito num papel. Há alguma forma de fazer isso? Português, matemática, geografia e história. Olá, adolescentes, hoje vamos estudar isso aqui. E na medida que você for ministrando a aula, vai pegando aqui, inserindo. Chegou na parte do chamado de Abraão. Eita, Abraão tinha 75 anos. Aí vai lá. Não digo que tem que ser tudo no início. Não, você só vai marcar português, matemática, história e geografia. Marcou ali, colocou lá no quadro. Aí durante a aula, quando tiver algo que é relacionado à geografia, você vai lá em geografia e faz uma pergunta para o grupo. O grupo que responder vai ser pontuado. E, claro, a timeline, que é importantíssima, importantíssima. Tudo que eu falei eu considero importante, mas a timeline vai ser muito bom, porque vai ser o resumo ali, vai ser o percurso, não é? E eles vão entender as etapas do tratamento de Deus com Israel. E, claro, também falar da descendência, que o Cristo viria da descendência de Abraão. Aí, quando você falar nisso, lembra lá do português, o que é ascendência? Vamos procurar no dicionário. O que é descendência? O que a Bíblia falava sobre por que Jesus era filho de Davi, tinha que ser descendente de Abraão, essa semente, não é? Como diz aqui, as bênçãos de Israel para o mundo. E eu quero encerrar agora dando uma sugestão para você, professor. Termine a aula lendo Romanos capítulo 11. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto que Paulo escreveu. Romanos capítulo 11. Ele vai falar lá sobre os judeus e sobre os gentios. Vai falar sobre a nação de Israel e sobre nós. Sobre a rejeição para que nós fôssemos enxertados, né, na videira. E leia capítulo 11 de Romanos. Pelo amor de Deus, eu peço a você. Leia capítulo 11 de Romanos. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se possível, curta este vídeo. Compartilha. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é. Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa.
Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.